A Mai do Literamai perguntou: você produz um roteiro, guia de personagens e afins antes de escrever ou embarca direto no texto? O Tony Louco, eu fiz o seguinte, como os primeiros esboços da ideia surgiu quando eu estava na escola, no ensino médio, então assim, eu joguei no papel coisas aleatórias, histórias aleatórias. Primeiro eu escrevi, vou escrever o primeiro beijo dele. Tá, 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 tá. Depois eu vou escrever o primeiro contato dele com a escola. Então assim, eu escrevi coisas aleatórias. E de fato, quando você tem uma organização, uma escaleta, que chama, o livro ele é escrito com muito mais facilidade. Agora que eu já estudei muito mais, eu escrevo meus livros usando a estrutura Jornada do Herói. Acho que muitos de vocês conhecem. Ela foi criada aí pelo Joseph Campbell, um sociólogo aí na década de 60, e ele percebeu que tem horas específicas para acontecer determinadas coisas. Não é uma forma de bolo, mas assim, eu tenho alguns momentos ali que se você colocar, você consegue prender o leitor mais facilmente e fica melhor também para você escrever. Por exemplo, dentro da estrutura de Joseph Campbell, Jornada do Herói, eu começo apresentando o que a gente chama de mundo comum. Você primeiro começa a escrever como é a vida do seu personagem antes da grande mudança. Porque todo livro eu tenho um momento A, que depois eu parto para o momento B. É um momento em que a vida do personagem virou de ponta cabeça. Então, a primeira coisa que eu faço vamos lá, pela estrutura de Joseph Campbell, Jornada do Herói, se a gente aprende que você primeiro constrói esse mundo comum, que é o mundo antes do grande acontecimento. No caso do Tony Louco, é quando ele era rico. E aí eu apresento para o leitor como era a vida dele de menino rico, abastado, que morava com os pais não tinham se separado. Então eu tenho esse primeiro momento que é chamado mundo comum. Dentro da estrutura do Joseph Campbell, o outro passo é o chamado para a aventura. O que seria esse chamado para a aventura? É quando acontece na história aquilo que vira o mundo do personagem de cabeça para baixo, que foi nesse caso ele ficar pobre e os pais se separarem e ele saber que vai para uma escola pública. Esse acontecimento a gente chama de chamado para a aventura. Então é padrão. Se vocês forem perceber, a maioria dos filmes, dos livros, tem essa estrutura, né? Por isso que você vai assistindo vários filmes e você percebe, parece que eu já assisti isso antes. É porque tem uma estruturazinha, né? Aí depois, o terceiro passo é a recusa. O personagem, ele não aceita que a vida dele mudou. Ele tem uma resistência. No caso, ele não aceita que o pobre. Ele ficou pobre, mas ele ainda ficou com o rei na barriga, se sentindo como se fosse ainda esse príncipe, né? E eu tenho isso na estrutura. Aí depois eu tenho o encontro com o mentor, né? Que é um personagem que vai ajudar o personagem principal a aceitar o seu destino. No livro é o Nando, é o melhor amigo do Tony. Ele que ajuda ele a aceitar que ele não é mais aquele garoto pobre e está numa escola pública, né? E vira o melhor amigo dele. O Nando é o líder do grupo dos farofeiros, né? Que chama ele e acolhe ele dentro desse. Dentro dessa estrutura do Joseph Campbell, eu tenho ali 12 passos. Então eu aconselho vocês a estudarem Jornada do Herói, para escrever aventuras, livro de aventura que não Tony Louco, é um livro de aventura. Fica muito bom, porque você já sabe mais ou menos em que momento da história você deve encaixar determinados acontecimentos. Agora, claro, a sua liberdade criativa, ela vai acontecer justamente. A estrutura vai te ajudar a saber a hora certa de acontecer alguma coisa, mas a história é sua. É você que vai dar o tema do livro, qual são o nome dos personagens, a personalidade deles, quais os defeitos deles. A gente tem uma coisa também na escrita que é chamada arco do personagem. O que é o arco do personagem? É quando o personagem ele começa de um jeito e ele tem que terminar de outro. Toda história eu tenho que ter uma evolução. O personagem ele não pode ser, via de regra, claro, ele não pode ser o mesmo que começou. Aí você tem que pensar em um defeito. Para deixar o personagem profundo, um personagem com cara de real, você tem que dar um defeito para ele. Qual é o defeito? No caso do Anthony, ele era preconceituoso.
ele era mimado, ele era egoísta. Então eu começo sabendo, eu dei isso pro meu personagem, esses 3 defeitos. Então qual é o objetivo eu como autor? É até o final do livro, ele tá diferente. Ele tem que deixar de ser preconceituoso, tem que deixar de ser egoísta, né? E tem que deixar de pensar somente em si. Então assim, eu já tenho... Então isso ajuda na hora de você construir. Então a primeira coisa, estuda a jornada do herói, depois você faz aí uma espécie de diário em que você vai dar um nome para os seus personagens e você vai dar características para eles. Qual o defeito dele? Tá. Como é que ele tem que terminar na história? Tá, de outro jeito. E isso vai te ajudando. E isso tudo você consegue quando você começa a estudar. Você tem que estudar, é uma carreira a escrita. E tem vários livros que ensinam técnicas de escrita, muitos. Tem vídeos no YouTube. Eu aconselho você ter um canal da minha colega de editora, Jade Nalana. Né? Ela tem um canal no YouTube que ensina várias dicas, muito bom. E tem muita gente boa aí na internet. Hoje o conhecimento está democrático. As pessoas têm acesso a muitos conhecimentos sem precisar gastar. Agora depende do seu esforço, da sua dedicação e perseverança. Tem que estudar, você tem que se profissionalizar. Nos Estados Unidos, os escritores fazem faculdade. Você só é escritor lá se você faz faculdade. Geralmente a sua monografia é o seu primeiro livro. Então assim, eu tenho uma carreira, por isso que lá os autores ganham milhões. Lá as pessoas leem muito porque os livros são muito bons, porque as pessoas estudam muito para ser escritor. E no Brasil, a gente precisa pegar essa cultura. A gente tem que estudar, tem que aprender técnicas de escrita. Vocês vão ver que não vai tirar a criatividade de vocês. A criatividade é inerente nossa. Mas ajuda a você quebrar bloqueios criativos, ajuda você a escrever mais rápido e melhor.